Silas Malafaia, Karl Barth, John MacArthur, Ravi Zacarias. O que une esse pessoal? Dá para dizer que eles estão no mesmo barco? São barcos diferentes, com coisas em comum? Talvez. Eu adiei esse vídeo, não é o tipo de tema que eu gostaria de fazer, mas ele se tornou inevitável. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário, se você gosta de Bíblia, de teologia, aqui é o seu lugar. E acredite, a maioria dos vídeos desse canal não é como esse aqui. Na verdade, se você gosta de Bíblia, fundamentalmente, a gente fala dela todos os dias. Então volte aqui para ver outros vídeos que tenham outros tons, outras matizes, porque o canal ele tem uma variedade grande de abordagens, de temas, e esse vídeo, é uma exceção no meio de muito conteúdo diferente disso, tá? Mas no mundo evangélico contemporâneo, com tudo que a gente tem vivido, se torna inevitável falar desses 4 nomes, pelo menos. Em especial, eu acabei sendo alertado de que eu tinha que falar deles, e eu até fiz um café para falar disso, porque eu não gosto, quando um seguidor antigo do canal, alguém que conhece o que a gente faz por aqui, que conhece bem a minha proposta, que sabe que eu tento evitar de abordar um assunto só pelo hype. Eu geralmente abordo um assunto quando eu tenho algo a acrescentar que ninguém mais está dizendo. Foi o que eu fiz, por exemplo, com o avivamento de Asbury. Eu acho que de maneira bem sucedida eu falei sobre o assunto de um ângulo que ninguém mais estava falando, então eu tenho algo a acrescentar para o debate, então eu faço. Quando eu acho que eu vou falar alguma coisa que é similar a que outras pessoas estão falando, então eu prefiro que outras pessoas falem. E eu continuo expondo o texto bíblico, que é o que a gente faz aqui todo dia no canal. Nesse caso específico aqui, um seguidor antigo do canal, membro do canal, me fez uma pergunta que me despertou. Cara, eu preciso botar os pingos nos is, porque talvez eu não esteja sendo suficientemente claro. Se essa pessoa aqui, que nos acompanha faz bastante tempo, tá com essa dúvida, é porque eu tô falhando, porque eu não tô me fazendo claro. Tudo começa quando eu faço uma nota de retratação, um vídeo retratação, para tirar o vídeo que eu tinha feito sobre o Ravi Zacarias do ar. Ravi Zacarias, famoso apologeta cristão, quando falece eu faço uma nota de óbito, né? Eu faço um obituário do Ravi Zacarias pela importância que ele teve como apologeta cristão e como aluno da Trinity, que foi onde eu fiz o meu mestrado também. Então eu achei que valia o vídeo. Tive que tirar do ar. Por quê? Porque depois da morte dele começam a surgir as notícias de que ele tinha abusado de diversas garotas, mulheres, usando o seu ministério para tanto, tá? Então, ali naquela nota de retratação, eu explico, quando eu faço um vídeo dizendo por que eu tirei o outro vídeo, e gente, tirar vídeo é sempre ruim pra gente aqui no YouTube, porque a gente perde as visualizações do ponto de vista do algoritmo e das indicações futuras que o YouTube faz para futuros inscritos. O YouTube também nos prejudica, então tirar vídeo nunca é bom negócio. E eu falei, bom, nesse caso aqui eu tenho que tirar porque eu estava enganado. Eu não tinha no momento do obituário, aliás ninguém tinha de fora do círculo mais íntimo do Ravi aquelas informações de que ele era um abusador, mas uma vez que ele é o abusador, perde-se o sentido. E aí alguém poderia perguntar, tá, o vídeo você tirou do ar, mas as obras continuam sendo ideias boas, então por que parar de ler ou de consumir? E ali no vídeo de retratação eu dou 2 argumentos nessa direção. Ainda assim, a pessoa chega para mim e pergunta, Victor, eu não entendo a tua postura com o Ravi Zacarias, a tua postura com
o Mark Galli, que também é outro mais ou menos parecido, um caso. E com Karl Barth, você não tem a mesma postura de cancelar, de não ler, de tirar vídeo. Eu nunca fiz vídeo homenageando o Karl Barth aqui no canal. Mas eventualmente eu o menciono. Então qual que é a diferença entre o Barth e os outros? Por que do Barth você fala bem? E o caso do Karl Barth não é um caso de abuso, como é o caso do Ravi Zacarias, não é um caso de assédio, como é o caso do Mark Galli. O caso do Karl Barth é um caso de adultério, e um tipo de adultério um tanto cruel com a própria família, porque ele traz a sua secretária para morar dentro de casa e tem um relacionamento amoroso com ela. E há indícios, suspeitas, indícios muito fortes que uma boa parte da obra do Barth é bastante dependente dessa secretária. Enfim. Histórias, né? O ser humano faz essas coisas. Por que com Karl Barth você é diferente, Vitor? E a resposta é não, eu não sou diferente. São casos diferentes e com algumas semelhanças, e onde há semelhanças a gente tenta aplicar o mesmo critério, tá? E eu tô colocando aqui no mesmo balaio, nesses critérios, 4 pessoas diferentes, para a gente perceber que existem casos muito diferentes uns dos outros, e cada caso é um caso, e a gente precisa ter sabedoria para lidar com cada um deles, tá? Então, vamos falar primeiro do Malafaia, tá? Vamos falar primeiro do Malafaia. Malafaia é um cara que, até onde nós sabemos, não há nenhum ato criminoso da parte dele, ou algum tipo de conduta imoral que permita a gente fazer qualquer tipo de afirmação sem que eu tome um processo, tá? Então, inocente até que se prove o contrário, a justiça brasileira é assim, ainda bem que é, né? O que a gente tem contra o Malafaia? A gente tem contra o Malafaia a teologia dele. A teologia dele a gente discorda. Muito embora, recentemente agora, haja uma denúncia na Assembleia de Deus Vitória em Cristo Recreio, lá em Recreio dos Bandeirantes, em que houve acobertamento de abusos. Tá? Então tem uma denúncia, a gente não sabe se essa denúncia é real, não tem apuração, não ganhou grande destaque na mídia e até onde consta o Malafaia também nem está envolvido diretamente com isso. Quem está envolvido diretamente com isso estaria, se de fato ocorre isso na igreja, é o Davi Leal, sobrinho dele, tá? Sobrinho do Malafaia. Então, no caso do Malafaia, por que a gente cancela, entre aspas? Porque a teologia dele é uma teologia que o texto bíblico nos diz para dispensar. Quando o Malafaia abraça a teologia da prosperidade, uma recompensa que Deus dá em troca de um jeito certo de orar ou de uma contribuição financeira a dar, quando o Malafaia abraça esse tipo de teologia, ele está pregando um evangelho diferente daquele que Paulo prega. Então a gente descarta pela teologia. Pode vir a acontecer algo que o desabone do ponto de vista criminal, pode, mas a gente não tem nada nesse sentido hoje. Ah, mas eu tenho suspeita, porque... Beleza, você tem suspeita, mas... Enfim, é a tua suspeita. Eu não posso fazer muita coisa com a tua suspeita, entendeu? O que eu tô falando? Então, o Malafaia, ele é um caso. O que a gente pode dizer é que existe um comprometimento moral, talvez, de alguém que leva um determinado tipo de vida, com um determinado tipo de conforto, enquanto as ovelhas levam outro tipo de vida. Blá, blá. Pode ser, mas por enquanto, pelo menos, é esse caso aqui. Já que a gente está falando de acobertamento de casos, Davi Leal, né? E isso foi na semana passada que veio a público e tal. Eu realmente não vi muita coisa na imprensa a esse respeito, tá? E honestamente, não sei nem como averiguar o que está acontecendo de fato lá em Recreio dos Bandeirantes. O que a gente
tem como averiguar, a gente tem elementos concretos de algo que acontece há muito tempo, de muito ruim, de acobertamento de casos, de escândalos por parte da liderança, envolvendo violência doméstica, envolvendo abuso, envolvendo até... É na igreja do John MacArthur, na Grace Community Church, com a ciência dele, a anuência dele, o incentivo dele para o acobertamento e o incentivo dos presbíteros e do conselho em diversas ocasiões e oportunidades. E aí, o que a gente faz com um negócio desse? Bom, o tempo todo aqui no canal eu sempre disse que no caso do John MacArthur, porque esse caso também saiu uma matéria nova na Christianity Today dando mais evidências disso na semana passada, mas quem tem um pouco de bom senso já sabia que a coisa era triste ali, né, já há mais tempo, e eu sempre disse que sobre o John MacArthur eu não precisava falar, porque o John MacArthur eu nunca indiquei. Por que eu nunca indiquei? Porque eu sempre achei a interpretação bíblica do John MacArthur ruim. Então, nunca foi alguém que eu indiquei, não preciso ficar comentando. Eu tiro o vídeo do Ravi Zacarias do ar porque eu falei do Ravi Zacarias. O John MacArthur eu nunca indiquei. Aliás, em alguns momentos eu o critiquei e sofri os olhares de julgamento por parte das pessoas porque o critiquei. E o critiquei do ponto de vista da capacidade e competência técnica, como teólogo e intérprete bíblico, que no meu entendimento é fraco, ruim. E vou dar somente um exemplo aqui nesse vídeo, porque nem acho que mereça mais do que isso, mas esse livro aqui nem é meu, esse livro aqui minha mãe comprou. Isso é uma outra coisa. Eu tô abrindo uma baita de uma exceção para fazer isso aqui nesse canal agora, só porque eu acho que esse esclarecimento é necessário para que eu tenha um registro para apontar para as pessoas, olha por que eu trato fulano de um jeito, fulano de outro, lá, 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 lá. Então toda vez que alguém me perguntar, volta para esse vídeo e vê, né? Mas vamos lá. Então você tem um caso que é o caso do cara que é herege. O cara que é herege, na minha concepção, o Malafaia cai nisso, é um cara que prega algo diferente daquilo que Cristo ensinou, deixa de ouvir porque a teologia é ruim. Não tem nada contra a moral do cara. John MacArthur é herege? Não, na minha concepção não. Ele é um mau intérprete do texto bíblico. Tá? E que tem questões morais que pesam contra ele, sim. Por que eu digo que ele é um mau intérprete do texto bíblico, na minha opinião? Esse livro aqui, e aí a exceção, né? Nesse canal, eu não uso o canal para falar mal de livro, não leia esse, não leia aquele. É muito raro fazer isso. Na maior parte do tempo, eu estou preocupado em passar para vocês a bibliografia boa, porque já dá trabalho ler aquilo que é bom. Agora, mesmo a bibliografia ruim, eu não recomendo para você não leia porque é ruim. Eu falo para você, na minha opinião, isso é ruim por causa disso. Se você quiser ler, leia, e aí você vai ter o conhecimento de primeira mão, porque você leu. E não de segunda mão, porque alguém fala, o Vitor falou. E quem é Vitor na fila do pão? Ninguém. Tá? Mas, dito isso, vamos lá. Esse livro aqui nem é meu, tá? Chaves para o Crescimento Espiritual, do John MacArthur. Eu acredito que isso seja uma compilação de uma série de pregações, tá? Eu imagino que isso aqui tenham sido pregações na Grace Community Church. Esse livro... Não vou falar de quem é também, mas tá aqui no meu escritório, tá? Ele não é meu. E aqui nesse livro você tem, no 6º capítulo, amor. Então, página 95. E aqui você vai ter, na página 96 do capítulo sobre amor, um subtítulo: Amar versus gostar. Tá? Amar versus gostar. Que ele vai usar o texto, Pedro, tu me amas, e vai fazer uma diferenciação entre agapau e filéu. Quem conhece o canal sabe que o básico do básico, isso aqui é grego 1, tá? João usa filéu e agapau na maior parte dos casos
como termos intercambiáveis, e essa é uma exegese ruim, dizer que Pedro estava dizendo que gosta de Jesus, e Jesus perguntando se ele ama, que é o argumento que o John MacArthur vai fazer. Isso aqui é coisa de quem não consultou um comentário antes de pregar, ou de escrever um livro. Tá? Fazer essa diferenciação entre filéu e agapau é coisa de quem não consultou um comentário recente, um comentário técnico recente de João antes de subir no púlpito. Só que assim, essa questão ela é tão famosa no mundo teológico, dos seminários, da exegese, do filéu e do agapau, que eu me atrevo a dizer, cara, é uma discussão. Isso aqui não é para um cara que está dentro de um seminário, que tem um seminário e tal. Como que passa um treco desse? Passa um treco desse porque ele não está muito aí com as questões técnicas, mas ele está muito aí para dar a opinião dele sobre questões técnicas. Então, quando eu falo que o John MacArthur é um intérprete ruim do texto bíblico, é porque esse tipo de coisa que eu acabei de mencionar aparece com absurda frequência nas coisas que ele faz e fala. Imprecisões, etc. Então, eu, Vitor, estritamente do ponto de vista técnico, quando olho, eu falo, cara, não tenho por que indicar esse cara, porque os comentários tóxicos que estão lá no meu vídeo para atacar o Leon e a Nilce, eu fiz um react sobre o Leon e a Nilce a respeito das imprecisões que eles cometem ao interpretar Paulo e o Novo Testamento de maneira geral e compará-lo com filosofia grega. Tem algumas imprecisões no vídeo deles, eu fiz um react. Os comentários tóxicos que as pessoas estão deixando lá contra o Leon e com a Nilce, que não são... não tem diploma de teologia, não tem púlpito, não pregam, são só youtubers, para imprecisões que são muito menores até do que as que o John MacArthur faz. Se o povo fosse fazer no John MacArthur, cara, olha, mas a relação, ela não é uma relação de correção ou incorreção técnica que se tem com essas pessoas. É de tribo. Então o Leon e a Nilce são de uma outra tribo, então desce a lenha nos caras. O John MacArthur é da minha tribo, então a gente tem que ser muito cuidadoso em fazer qualquer crítica. É assim que o couro toca. Não é assim que eu toco, tá? E por isso eu sofro as consequências das coisas que eu falo, mas paciência. Então, eu nunca indiquei John MacArthur, não acho ele bom, acho a interpretação bíblica dele fraca, é um cara que não consulta, não é que ele não faça exegese, é óbvio que ele não faz exegese, é evidente, o cara que escreve um negócio desse não fez exegese do texto, mas para além de não fazer exegese, sequer consulta quem faz, né, comentário técnico e tal, não é do perfil do John MacArthur ler coisa muito profunda, tá? Então, e aí vão dizer que eu sou arrogante porque eu falei isso. Não, é uma análise técnica, cara. Você pode discordar e você me mostra onde ele foi perito, tá? Isso é uma questão técnica. Como se não bastasse isso, aí tem todo o lance da igreja dele de tratar gente que comete violência doméstica como se fosse ídolo. O herói da igreja é o cara que comete violência doméstica. É isso. O que está provado por A mais B é que a igreja dele procede desse jeito. Então, num caso você tem um herege, John MacArthur, que é o Silas. Aí você tem um John MacArthur que não é herege. Tecnicamente é ruim, mas se fosse bom, cara, olha o que está acontecendo na igreja do cara. É terrível. E aí você tem o terceiro caso. O terceiro caso é um cara que é bom, tá? E tem algo muito grave, que é o caso como do Ravi Zacarias. Ele era bom apologeta, mas é um abusador. Então o que a gente faz? Bom, no caso do Ravi, vou explicar mais uma vez o que eu expliquei no meu vídeo de retratação. É o seguinte: o cara é bom, a gente indicou, a gente falou bem dele,
E aí a gente descobriu que ele faz o que faz. A primeira coisa que a gente tem que analisar é se o pecado do cara, grave, gravíssimo, interfere de alguma maneira no conteúdo daquilo que ele produz. Por exemplo, o cara falou a vida inteira sobre casamento, o ministério do sujeito é casamento, certo? E aí descobriu-se que ele tinha 15 amantes. Pô, interfere diretamente. Não tem como. O assunto do cara é o problema do cara. Aí, desculpa, não dá pra confiar mais no que tá escrito. Parecia bom, mas não dá mais pra confiar no que tá escrito. No caso do Ravi, pra mim, isso acontece, tá? Poxa, o cara era um apologeta e teve um problema de abuso, como que interfere no conteúdo, Vitor? De onde você... Então, cara, olha só, uma boa parte do trabalho apologético é um trabalho de persuasão. É um trabalho de convencer pessoas a respeito de algo que se crê verdadeiro. Argumentação e persuasão. Que, fora de uma conduta moral ilibada e de boa fé, fora da boa fé, persuasão é manipulação. Então um apologista, ele pode se transformar num manipulador assim, ó. Um bom apologista, ele se transforma num manipulador assim. E aí você descobre, depois da morte do cara, que tal era o poder do cara de manipulação e persuasão que todo mundo que estava envolvido com o ministério dele tinha medo de denunciar e só denuncia depois que o cara morre. Então toda aquela persuasão dele que está nos livros, que está nas palestras, você tem que colocar em xeque. Afeta sim diretamente no que o cara produziu. O erro e o pecado do cara trazem uma denúncia séria sobre o conteúdo daquilo que ele produz. Então, você olha para os livros e fala, putz, cara, não dá. A segunda coisa que você tem que olhar, então a primeira é se o pecado do cara interfere de alguma maneira naquilo que ele produz. No caso do Ravi Zacarias é sim. Mas digamos que não fosse o caso, e ali eu cito o exemplo do Jan Josten, tá? Ali eu cito o exemplo do Jan Josten. O Jan é também um cara que foi descoberto com imagens no computador de criança, parada feia. E ele foi, no final do século XX, no começo do século XXI, uma das principais autoridades que tem aí na teologia sacerdotal, levítico, essas paradas aí. Um cara interessantíssimo exegeta do Antigo Testamento e da Torá. Mas com essa questão terrível que, pelo menos a meu juízo, não afeta tão diretamente o conteúdo do que ele produz, entretanto, afeta o status do cara. O que eu quero dizer com afetar o status do cara? Um intelectual, um acadêmico, ele recolhe um bônus por ser um intelectual e um acadêmico. E que bônus é esse? O bônus de influenciar milhares de pessoas com uma voz autoritativa. Por que a voz autoritativa? Porque a maioria das pessoas não tem tempo, nem gozou das oportunidades e dos espaços que esse cara frequentou para poder analisar o que o cara fala. O cara é especialista, o resto do mundo não é. Então o resto do mundo confia na análise do especialista. Então é um bônus que o doutor, o professor de Oxford, o professor de Harvard, é um bônus que eles recebem de influência, de credibilidade por estarem onde estão e por terem estudado o que estudaram. Agora, o ônus disso é se manter como alguém de credibilidade. Quando o pecado que a pessoa comete descredibiliza o indivíduo frente a toda a sociedade, então vamos dizer o seguinte: o cara cometeu um adultério, se separou, tal. Aí depois ele pediu perdão, ele tentou se reconciliar, mas a esposa já não queria mais, porque cometeu adultério e tudo mais. Pô, tá em pecado. Mas
Isso não o descredibiliza frente a toda a sociedade. Isso o descredibiliza na esfera familiar, tentou resolver, enfim. Isso é uma coisa. Mas o cara que foi pego com foto de criança no computador, isso o descredibiliza frente a toda a sociedade. Né? Não tem o que fazer. Esse cara merece o bônus que a cadeira acadêmica dá? E a resposta é não. Então o Ravi cai nas duas categorias. O Ravi cai nas duas categorias. Na categoria que o pecado afeta o conteúdo, e mesmo que não afetasse, esse bônus que o cara tem de credibilidade por ter estudado mais, ele não merece mais esse bônus porque ele cai em descrédito ao ser um baita de um imoral. Tá? Então ele perde esse bônus. Certo? Então você tem o primeiro caso, que é o Silas. Simplesmente o conteúdo é problemático. Você tem o segundo caso, do John MacArthur, que o conteúdo não é tão problemático. É ruim, na minha opinião. Mas o que ele faz é terrível. Você tem o terceiro caso, que o conteúdo talvez até seja bom, mas claramente você tem um problema que o pecado afeta esse conteúdo, e mais do que isso, que descredibiliza o cara. O cara não pode ter esse bônus diante do tipo de coisa que ele cometeu. Ele pode ter perdão em Cristo, isso é uma questão espiritual dele com Deus, não sou eu que julgo. Ele pode ter arrependimento. A pessoa, né? O Ravi, só depois que faleceu, veio a público. Então o negócio é até mais complicado. Mas do ponto de vista daquela credibilidade que a academia confere, como que a gente procede geralmente? Qual que seria o procedimento, pelo menos em ciências humanas, quando você tem um caso como esse, tipo do Jan Josten, do Ravi talvez? Cara, se você precisa de uma área de uma descoberta ou de uma análise que só aquele cara tem, você usa. Se aquilo que aquele cara está produzindo intelectualmente tem outras pessoas que conseguem produzir igual, você usa da outra pessoa. Agora, quando você usa aquilo que aquele cara produziu porque ninguém mais produziu igual, coloca lá um asterisco. Informa as pessoas do problema daquela pessoa, para que ela entenda que tipo de pessoa que ela está lendo. Tá? Quarto caso, Karl Barth. Karl Barth fez coisas terríveis que, do ponto de vista do impacto social do seu pecado, é menos que o Jan Josten, é menos que o Ravi Zacharias, é menos que o John MacArthur, é menos seguramente que o Silas Malafaia, daquilo que a gente conhece da vida do Silas. Tá? Então, Karl Barth teve um caso de adultério que ele trouxe para dentro de casa. Só a família dele pode dizer o quão isso foi traumático ou ruim. Tá? Então, tem que colocar esse asterisco quando cita o Karl Barth. E quando você tem coisas que ele diz que outras pessoas dizem igual ou parecida, usa de outra pessoa. Então você tem outro teólogo suíço do período do Barth, que muitas coisas eles são parecidos, em outras nem tanto, em outras inclusive eles são antagônicos, que é o Emil Brunner, ou Emil Brunner, se você quiser. Você vai perceber que com frequência aqui no canal eu uso mais o Brunner do que o Barth. Coincidentemente, para minha sorte, vamos dizer assim, eu acabo que concordo mais com o Brunner do que com o Barth em boa parte das conclusões que eles têm e tal. E discordo de ambos em vários pontos em que eles concordam entre si. Eles se desprenderam de Hegel, mas não o suficiente. Um dia a gente ainda vai ter essa conversa sobre a influência de Hegel na teologia moderna, tá? Então, a ideia deles de teologia da crise ainda é muito presa a Hegel. Mas, o ponto que eu quero fazer aqui é o seguinte.
o Barth tem um peso diferente desses três. Por quê? Porque o Barth muda a história do desenvolvimento teológico e do cristianismo do século XX. Ninguém fez igual o Barth fez. Foi o Barth que fez. Quem escreve carta aos romanos e joga uma bomba no parquinho da teologia liberal é o Barth. Ninguém mais escreveu carta aos romanos como o Barth escreveu para jogar uma bomba no parquinho da teologia liberal. Então não dá pra gente contar a história sem contar a história do Barth. É diferente. Aí a gente coloca o asterisco. A gente fala, Karl Barth, no período entre guerras, teve essa importância. A teologia dele é importante por causa disso, daquilo outro. É uma guinada importante para a saída do liberalismo e a entrada no que veio a convencionar se chamar como neo-ortodoxia, ou como teologia da crise, se você agrupá-lo junto com Emil Brunner, com Dietrich Bonhoeffer e o Jürgen Moltmann, se você quiser, né? E aí a gente trabalha mais com a teologia do Bonhoeffer, a gente trabalha mais com a teologia do Brunner, a gente trabalha mais com a teologia do Moltmann, do que a gente trabalha com a do Barth. Se for o caso. Tá? Mas não tem como reescrever a história, dizer que Barth não fez o que ele fez. Então, no fim do dia, cada caso é um caso, mas os critérios, eles estão lá. Que critérios são esses? Eu posso substituir esse cara por um outro? Tem outras pessoas? Então vamos dizer que você goste muito do MacArthur. Tudo bem, a gente discorda, tá tudo certo. Tem outros caras que dizem a mesma coisa que o MacArthur diz? Então cita o outro cara. Por que você vai citar um cara que perpetua abuso na igreja dele? Tá? E não é cancelamento. Não tem nada de cancelamento aqui. É só uma questão de bom senso. Certo? Silas Malafaia, herege, outra história. Né? Ravi Zacarias. Pô, tem aí Alvin Plantinga, tem aí William Lane Craig, tem aí Josh McDowell, Sean McDowell, tem apologista aí pra caramba. Nem são os apologistas que eu mais gosto, esses que eu mencionei, mas eles fazem um trabalho mais ou menos parecido com o do Ravi Zacarias. Usa os outros. Não tem problema. E não tenta reescrever a história. Tá? Então, sim, a gente precisa ter conversas sérias a respeito desses problemas que as pessoas têm. E a gente precisa aprender a não minimizar esses problemas. Porque eles não são problemas mínimos. Vai perguntar para a família de quem estava na Grace Community Church e passou por todos os abusos, se aquilo é problema mínimo. Ou no ministério do Ravi Zacarias. Ou trabalhando debaixo do Mark Galli. Não é mínimo. A gente não pode minimizar essas coisas. Então a gente tem que tratar essas coisas de maneira séria e transparente. Tá bom? Então, agora eu acho que ficou claro que existem diferenças entre cada um desses casos. Trata de forma aberta. Pode falar o que foi. Quando eu estava na faculdade de jornalismo, eu vou encerrar com isso, tinha um professor que dizia o seguinte: é diferente você chamar alguém de ladrão e você dizer que a pessoa pegou um livro da loja e saiu com ele escondido debaixo do braço sem pagar. Eu não estou chamando ninguém aqui de nada, eu estou relatando o que aconteceu e dizendo que parece ser bom senso frente a essas coisas que aconteceram. É tudo farinha do mesmo saco? Como pecadores, sim, carentes da graça. Agora, as consequências dos pecados de cada um deles são diferentes e a gente precisa tratar de modo diferente, às vezes com critérios que nos permitam aplicar em todos os casos. Certo? Esse era o meu recado para hoje e eu vou ficando por aqui.
Até a próxima.